Câmara Municipal recebe a terceira audiência pública para discussão do novo brasão da cidade. Entra em vigor decreto que autoriza o transporte de cães e gatos no transporte coletivo de Jacareí. Comissão de moradores da ocupação Quilombo Coração Valente se reúnem com representantes do Legislativo Municipal e do Governo Estadual. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Segunda-feira, 24 de setembro, mais uma semana começando e você aqui com a gente no Bom Dia Jacareí para acompanhar as principais notícias da nossa cidade. E para começar o jornal, como sempre, vamos ao nosso giro de notícias com os destaques da imprensa local e também nacional. Começamos pelo jornal Semanário. Lei Ficha Limpa para servidores públicos é aprovada pela Câmara Municipal. Aí, resultado da última sessão. Vamos comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Vamos agora a mais uma manchete. Diário de Jacareí. Entidades promovem sabatina com candidatos a deputado por Jacareí, tanto candidatos a deputado estadual como federais. Essas sabatinas vão acontecer no dia 26/9, às 19 horas. Os 11 candidatos a deputado estadual aqui da cidade de Jacareí estarão lá. No dia 27, dia seguinte, também às 19 horas, os 6 candidatos a deputado federal. Essa sabatina acontece no Ciesp, Rua Antônio Ferreira Risini, 450, no Jardim Elza Maria, e a entrada é gratuita. Próxima manchete, o Vale. Menos da metade das cidades da região tem plano de saneamento. Aí, a maioria dos municípios da região metropolitana do Vale ainda não possuem uma política de saneamento básico que estruture o setor e defina as metas. Agora vamos ao jornal Folha de São Paulo. Quem ganhar a eleição deve ser respeitado, afirma Toffoli, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Próxima manchete. O Estado de São Paulo, alta de preços regulados, corrói renda das famílias. Tarifas administradas pelo governo, como energia elétrica, gás e ônibus, crescem mais do que o dobro da inflação geral no país. Tá aí, essas são os destaques, as manchetes de hoje. Para conversar sobre essas manchetes e também notícias aqui de nossa cidade, estamos recebendo em nosso estúdio o jornalista Rodrigo Romero. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Elton, bom dia, Leilane. Eu queria comentar essa manchete do jornal Vale sobre as cidades e o seu saneamento básico, né? O Vale fez um levantamento com todas as cidades do Vale do Paraíba, da região metropolitana, e por essa pesquisa, por uma série de levantamentos de dados, eles informaram que das cidades, 17 delas têm uma política adequada a saneamento básico, dentre elas está São José dos Campos e Guaratinguetá, e das 16 cidades que não apresentam uma política estruturada de saneamento está Jacareí, junto com Aparecida e Campos do Jordão. Quais são os tópicos que eles avaliaram para gerar esses resultados? É uma política que engloba serviços de abastecimento de água, um esgotamento sanitário e também o manejo de águas da chuva e de resíduos sólidos. A gente viu recentemente que o SAI de Jacareí começou a reformar várias ruas da cidade, inclusive a obra do Barão, que está sendo reformada agora, outras localidades de Jacareí. Então o Vale levou em consideração esse tipo de serviço que Jacareí ainda não se preparou para se organizar municipalmente, envolvendo os moradores. Então ele colocou Jacareí na categoria em que as cidades não estão preparadas ainda para o saneamento básico aqui do Vale do Paraíba. Então, Jacareí está incluída aí? Não está incluída. Sim, claro. É uma das 16 cidades que não tem um projeto organizado e estruturado para resolver o problema do saneamento básico na cidade. Tá joia. Rodrigo, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre essa sabatina aos candidatos a deputado estadual e federal. Daqui a pouquinho a gente vai ver aí um quiz que a TV Câmara Brasília foi para as ruas tirar as dúvidas sobre as eleições. Aí na sequência a gente conversa sobre isso.
A tentativa de regularizar o Quilombo Coração Valente teve mais um capítulo na semana passada. Uma comissão de moradores da ocupação que fica na divisa entre Jacareí com São José dos Campos se reuniu com vereadores aqui da cidade e também funcionários da Secretaria de Habitação do Governo do Estado para tentar adiar o prazo para a reintegração de posse, que pode acontecer a qualquer momento. Acompanhe como foi a reunião. Funcionários da Secretaria Estadual de Habitação do Governo de São Paulo e 5 vereadores de Jacareí se reuniram durante 4 horas com uma comissão formada por alguns moradores do Quilombo Coração Valente para tentar barrar a reintegração de posse determinada pela Justiça para a última semana de setembro. Esses moradores temem que possa haver violência. A gente teme que aconteça a mesma coisa que aconteceu no Pinheirinho, né? Que é difícil acreditar na justiça. Mas se acontecer a mesma coisa que aconteceu no Pinheirinho, vai ser bem diferente. Porque a gente não tem abrigo para ir, a gente vai se abrigar na rua, lá na frente da prefeitura, que não temos mesmo, nem temos lugar para onde ir mais. A senhora teme que possa acontecer o que aconteceu com o Pinheirinho, por exemplo, de invadir? Teme, mas sim, poderia até acontecer, mas eu acho que tenho certeza que com o Legislativo aqui junto, a Frente Parlamentar presente, a Secretaria do Estado de Habitação aqui presente, a Prolar, a parceria com o nosso prefeito, esse cenário tão cruel que foi aqui no município ao lado, não acontecerá aqui em Jacareí, com certeza. Olha, o poder público pode ajudar no sentido de informar o juiz de que esse aqui não é um problema policial, que não vai ser resolvido de forma policial, um problema social grave, que acontece no país inteiro, infelizmente, pela crise econômica, porque as pessoas não têm moradia, não há um projeto efetivo de construção de moradias aí, no país inteiro, e é um problema social muito sério, muito grave, que não é um problema para ser resolvido então com polícia, mas assim com ações públicas, né? Os moradores puderam tirar dúvidas sobre a situação fundiária e conversar com os representantes do governo do estado. Para eles, a visita foi importante porque mostra a preocupação em pelo menos querer ajudar a normalizar a situação. O que não pode é a gente isolar e virar as costas, dizer que não existe o problema, porque o problema existe, né? E eu acho que é importante, é uma questão de políticas públicas que falta, né? Que tem centenas e centenas de famílias, são pessoas que muitas vezes não têm trabalho, né? E as pessoas hoje ela tem que escolher, né? Ou ela paga aluguel ou ela come, né? E as pessoas que estão vindo para cá são pessoas que preferem fazer o seu alimento no dia a dia e porque não tem dinheiro para pagar aluguel. Essa é a situação, mas a gente vai ter certeza que vamos achar uma saída para melhorar a situação do pessoal aqui. E a nossa situação é essa, uns trabalham, outros fazem bico, construímos a nossa casa de madeira, mas construímos, somos felizes aqui, pelo menos o salário dá para ir no supermercado e fazer compra, né? Não vai pagar o aluguel. Então é isso aí, estamos felizes aqui sim. As famílias que estão aqui estão por absoluta necessidade, não tinham como pagar o aluguel, vieram para cá. Enfim, são moradores aí de Jacareí, de São José, que é aqui limite. Então essa é a situação. Eles, em caso de desocupação, eles não têm para onde ir. Esse é o problema. Então aí as esferas políticas têm que se juntar e tentar resolver aí de uma forma pacífica e salutar. O Quilombo Coração Valente é uma área ocupada desde o começo de 2018. Cerca de 2.000 famílias vivem lá. Mas o local é particular, tem um proprietário. Assim, a principal reivindicação é entrar num acordo com o dono e acertar a documentação. Bom, em relação a essa pauta aí, Rodrigo, daqui a pouco, lá, acho que 11 da manhã em São Paulo, vai acontecer uma reunião entre a comissão dos moradores, alguns vereadores aqui de Jacareí, que estão indo para lá para se reunir com o secretário de Habitação do Estado. Isso, para quem está assistindo agora ao vivo, a reunião é 11 horas da manhã. Vão para lá representantes da Câmara de Jacareí, que são os vereadores Lucimar Ponciano, Márcia Santos e Paulinho dos Condutores. Esses dois últimos fazem parte da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária. Também vai para lá o advogado da ocupação, que apareceu aí na reportagem, e também uma pequena comissão de 3 moradores do Quilombo Coração Valente. Eles vão para São Paulo, na sede do governo do estado, conversar com o secretário de Habitação para ver se conseguem adiar por 90 dias esse processo de reintegração de posse, que a partir de hoje já pode acontecer a qualquer momento, porque acabou o prazo na sexta-feira passada. Então, a partir de hoje, se o governo quiser, eles podem
tomar uma medida como aconteceu no Pinheirinho, como foi citado na matéria. Se vocês se lembram, 4 anos atrás, a polícia invadiu o local, expulsou os moradores de lá e os moradores, alguns foram para as ruas, outros voltaram para suas cidades. E isso, a partir de hoje, pode acontecer lá no Quilombo Coração Valente. Os moradores, a gente foi lá fazer reportagem, estão com muito medo que isso aconteça, porque, como a coordenadora disse, eles não têm moradia. Se eles forem expulsos de lá, eles vão ficar morando nas ruas. Então, essa comissão foi para lá para tentar adiar essa reintegração por 90 dias para poder acertar a documentação, tentar levantar os cadastros dos moradores. São cerca de 2.000 famílias que vivem lá desde o dia 26 de janeiro desse ano. Então vamos ver como é que vai ser o resultado dessa reunião na parte da tarde, onde aí sim eles vão estar de volta com o resultado desse encontro. Tá joia. Vamos acompanhando aqui na TV Câmara Jacareí. Bom, a semana está só começando, vamos ficar sabendo então a previsão do tempo para esses próximos dias aqui na semana. Vamos ver na nossa previsão do tempo do CPTEC INPE. Hoje, segunda-feira, teremos um dia com bastante calor e praticamente sem nebulosidade na cidade. A massa de ar quente que chegou na cidade no fim de semana permanece por aqui, com a umidade relativa do ar marcando 52%, sem chances de chuva. A mínima deve ficar em 18 graus e a máxima pode chegar aos 32, aí mais calor aí, a previsão para essa segunda-feira. Já amanhã, terça-feira, teremos mais um dia de temperaturas altas. O sol aparece durante todo o dia sem nuvens. A umidade do ar fica em 48%, também sem possibilidades de chuva na terça-feira. Os termômetros variam entre 19 graus de mínima e 33 graus de máxima. Bom, o primeiro turno das eleições acontece no dia 7 de outubro. Faltando menos de 2 semanas para o eleitor comparecer às urnas, muitos ainda têm dúvidas sobre o funcionamento do sistema político e eleitoral brasileiro. Nós vamos acompanhar agora quais são os principais questionamentos dos estudantes da Universidade de Brasília, a UNB, que foram respondidos pelo professor Léo Van Hout, especialista em direito eleitoral. O primeiro turno das eleições acontece no dia 7 de outubro. Falta pouco para os eleitores comparecerem às urnas. E muitos deles ainda não conhecem o funcionamento do sistema político e eleitoral brasileiro. Nós viemos até a Universidade de Brasília checar quais são as dúvidas dos estudantes daqui, pois muitos deles vão votar pela primeira vez. Essas perguntas vão ser respondidas por um especialista em direito eleitoral. Vamos lá? Não é divulgado nas escolas, também não é divulgado na academia sobre as atribuições dos políticos. Eu gostaria de saber onde é que a gente pode entrar para saber mais informações sobre isso. É muito comum a gente confundir o que é que um político pode e o que é que um político não pode fazer a depender de suas atribuições, para que a gente não caia exatamente nessas promessas que não podem ser cumpridas porque aquilo não está dentro das atribuições de cada cargo político. Existem os sites institucionais. Quando você fala da Câmara dos Deputados, o próprio site da Câmara dos Deputados traz diversas informações sobre qual é o papel do deputado federal. A mesma coisa existe no Senado Federal, no site do Planalto, da Presidência da República. As assembleias legislativas também têm suas escolas do Legislativo, que também têm essa função de cidadania. E, obviamente, você deve buscar na própria legislação. A Constituição Federal já dá um panorama muito bom, você já consegue entender muita coisa do que está escrito na Constituição Federal. A gente chega assim na universidade com uma defasagem da política mesmo e é meio complicado. Decidir em quem vai votar, é a primeira eleição que eu voto. Os candidatos aos cargos do Executivo, está falando aí de presidente da República, governador e prefeito nas eleições municipais, eles são obrigados a registrar na Justiça Eleitoral, na hora do registro da candidatura, os seus planos de governo. Então é interessante, no site da Justiça Eleitoral e nos sites dos próprios candidatos, esses planos de governo, eles são expostos. Então vale a pena dar uma olhada. E para os candidatos do Legislativo,
senador, né, deputado federal, deputado estadual, é interessante você acessar os sites oficiais desses candidatos, prestar atenção na propaganda eleitoral que vai ser feita tanto nas inserções quanto naqueles blocos que são apresentados no rádio e na televisão, para você acompanhar as propostas desse candidato. Muitas vezes tem certas promessas que você vê que não cabe para fazer, porque às vezes é muito difícil, aí inventam certas coisas para iludir a cabeça dos outros, mas se você vê no âmbito real, não é isso que vai acontecer. Hoje, na legislação eleitoral, não existe nenhuma punição a essas promessas mirabolantes, tá? Ainda não existe nem o crime do estelionato eleitoral, apesar desses projetos aqui na Câmara. Tampouco você pode determinar a perda do mandato do parlamentar ou do chefe do executivo, né, governador, presidente ou prefeito, que tenha prometido o que não é possível cumprir. É claro que é um dever da cidadania também ter uma noção de quais são as atribuições do membro do Legislativo, né, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, para não se deixar cair nesse conto do vigário ou nessas propostas que, na verdade, são irrealizáveis. Tá aí, as dúvidas são lá dos estudantes da UNB, mas são comuns a todos nós, né? Porque como a TV Câmara Brasília aqui produziu, acaba repercutindo mais lá em Brasília. Ao longo dessa semana, teremos outras dúvidas aí sendo esclarecidas pelo especialista. Rodrigo, e para quem tem dúvida em Jacareí, quer conhecer melhor os candidatos da cidade que estão se postulando aí a deputado estadual e federal, a gente falou aqui a manchete do Diário de Jacareí sobre a sabatina, que é promovida pelo Observatório Social, CIESP e outras entidades. Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse evento. Essa sabatina vai acontecer no CIESP na quarta e na quinta-feira. Quarta-feira com candidatos a deputado estadual, e na quinta-feira com deputados federais, né? E quem organiza essa sabatina é a Frente Jacareí 2033, que é composta pela Associação Comercial de Jacareí, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí, o CIESP, o Grupo de Estudos do Desenvolvimento Econômico e Social e o Observatório Social de Jacareí. Essas entidades vão estar lá para fazer perguntas aos candidatos, eles vão poder explicar um pouco quais são as ideias deles para a Assembleia e para a Câmara Federal. Lembrando sempre que para quem vai votar, é claro que é importante escolher muito bem o seu candidato a presidente e a governador, mas não menos importante, até mais, é escolher o seu representante como deputado federal, deputado estadual e os 2 senadores, porque são esses congressistas que vão ajudar o presidente a governar fazendo as leis, a fiscalizar os presidentes. É o Estado que tem deputados federais e deputados estaduais fortes, ajudam o presidente a elaborar essas leis. Não adianta você escolher por escolher o seu candidato a deputado ou a senador, se você não se importa tanto com o seu candidato a presidente. Então uma coisa é sempre ligada à outra, é a chamada governabilidade, né, que o presidente precisa ter. Então só confirmando, é quarta e quinta-feira, 7 da noite no CIESP, com entrada franca, para quem quiser lá assistir, conhecer quem são os candidatos a deputado do Jacareí, é só ir no CIESP nessa quarta e nessa quinta-feira. Tá joia. Bom, você pode acompanhar o trabalho desenvolvido aqui pelos vereadores já eleitos, né? A gente está falando de eleições, de representatividade no Legislativo. Conheça, fique por dentro do trabalho dos parlamentares aqui na nossa cidade, no quadro Momento Legislativo. Vamos acompanhar algumas das iniciativas aí, alguns dos trabalhos apresentados ao longo das sessões de Câmara. A vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, pede troca de poste de iluminação na Rua Caçapava, lá no bairro Jardim das Indústrias. Temos também o vereador Juarez Araújo, do PSD, que pede aí o reforço da ronda policial na rodovia Nilo Máximo e nas proximidades de uma escola no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista. O vereador Valmir, do Parque Meia Lua, do DC, questiona a Secretaria de Mobilidade Urbana sobre a falta de lombadas na rua Professora Olinda Mercadante, no bairro Parque Santo Antônio, região sul de Jacareí. Tá aí, esses foram os 3 destaques desta edição do Bom Dia Jacareí.
Bom, no último dia 16, entrou em vigor o decreto que autoriza o transporte de cães e gatos de pequeno porte no transporte coletivo aqui do município. O decreto foi uma indicação da vereadora Sônia Patas da Amizade e tem regras específicas que pretendem garantir o conforto e a segurança de todos os passageiros, inclusive dos animais. A Fátima é apaixonada por animais e já precisou utilizar o transporte coletivo para levar seus bichinhos ao veterinário, mesmo antes de ter uma lei que aprovasse a ação. E ela conta que a experiência foi positiva. Eu tive que levar os gatos no veterinário, eu coloquei as caixinhas dentro do ônibus, entrei com 3 caixinhas no ônibus, não tive problema, não incomodei ninguém. Eu levei os gatos ao veterinário que precisavam de consulta e retorno e retornei com eles tranquilamente. Não atrapalhei a vida de ninguém, não incomodei ninguém e o ônibus foi tranquilo. O decreto de número 547, de 16 de agosto de 2018, autoriza o transporte de cães e gatos de pequeno porte no transporte coletivo público de passageiros do município de Jacareí. O decreto possui a indicação da vereadora Sônia Patas da Amizade, que afirma que a lei beneficia a população de baixa renda que não tem condições de custear o transporte particular dos animais a veterinários ou postos de vacinação. Porque muitas pessoas, em feira de adoção, enfim, no meu trabalho como protetora, vinham falar para mim: Sônia, eu quero levar meu animal até o veterinário, mas eu não tenho carro. Ou me ligavam pedindo o telefone de um transporte, alguma coisa que cobrasse mais em conta, porque eles tinham dinheiro para pagar o veterinário, ou eles tinham dinheiro para pagar o transporte. Né? Então, são pessoas humildes. Esse projeto não são para as pessoas que têm carro, são para as pessoas humildes que gostam do seu animal de estimação. Muita gente ficou satisfeita com a medida. Eu acho muito bom, porque assim, os animais hoje em dia fazem parte da família. Eu acho uma ideia inovadora, porque os animais também têm direito também de se locomover. Às vezes nem todo mundo tem condições de ter um carro para poder colocar um veículo próprio e transportar o animal. Eu, como dona de cachorro, eu acho que é bem legal. Até mesmo para levar o cachorro para passear em lugares mais abertos e não ficar só perto de casa. Mas o decreto também levanta polêmicas e opiniões contrárias. O ônibus está muito ruim, o transporte aqui em Jacareí. Passagem está cara, o transporte quebra, muito cheio, poucos ônibus nas linhas. Eu sou a favor primeiro do ser humano, depois dos animais. Não sou contra que levem animais até uma certa tamanho dentro do ônibus, né? Mas eu acho que nós deveríamos ser consultados, porque quem paga imposto aqui somos nós. Eu acho que esse é um retrocesso. Eu acho. Cachorro, gato dentro de ônibus, para mim acho que está meio incoerente. O biólogo Eric Cava destaca a dificuldade de aglomerar pessoas em ambientes fechados. Enquanto o ônibus fechado, num dia frio, num dia chuvoso, pessoas com alergia, eu acho que para a população isso não vai estar legal. Segundo ponto é se realmente nós estamos preparados. A quantidade de ônibus, a quantidade de pessoas dentro do ônibus, mais esses animais. Já a médica veterinária acredita que se o animal for transportado de maneira adequada, não haverá problemas. Assim como tem gente a favor, tem gente contra, né? Mas eu acho que tem que ser um ideal para todo mundo, para ninguém incomodar ninguém. Nem o animal, nem o proprietário, nem as pessoas que vão estar do lado. Então, acho que é uma coisa assim que não vai incomodar ninguém, nem vai trazer um transtorno maior para o animal. Outro ponto que preocupa a população é a falta de informação, que pode gerar conflitos entre os usuários do transporte coletivo. As pessoas muitas vezes vão encarar esse projeto da seguinte forma: poxa, agora pode transportar de qualquer jeito, então eu vou entrar com o meu cachorro, ainda vai bater o pé falando assim: não, está liberado, você pode ler a lei. E a falta de informação de muitos vai fazer exatamente isso, quer dizer, não pode carregar de qualquer jeito, de qualquer forma, eu vou andar com o meu animal do tamanho que ele for, da forma que ele for, porque está regulamentado. Só poderão ser transportados cães e gatos que pesem no máximo 10 quilos. É preciso apresentar a carteirinha de vacinação do animal na hora do embarque ao motorista do ônibus. Além disso, o animal precisa estar higienizado e ser carregado em uma caixa adequada de transporte. E se for necessário ocupar mais de um assento dentro do ônibus, será cobrada a tarifa regular da linha, que é equivalente a R$ 4,10. Todas essas normas deverão ser fiscalizadas pelos cobradores e motoristas dos ônibus.
Segundo o decreto, também fica impedido o transporte de animal que, por sua ferocidade ou espécie, comprometa a segurança dos ocupantes do veículo. Poderá ser solicitado o desembarque caso o animal emita ruídos perturbadores ou apresente agressividade, ou ainda se houver necessidade de higienização do recipiente ocupado pelo animal. O decreto entrou em vigor no dia 16 de setembro de 2018 e a vereadora responsável pela indicação afirma que o respeito pelos animais é essencial para que a nova lei funcione. Eu não obrigo as pessoas a amarem os animais, mas você tem que respeitar. Né? Então, isso é um respeito com o dono do animal e é um pouco de compaixão pelos animais também. E não vai ser transportado galinha, não vai ser transportado pássaro, periquito, papagaio, pato, nada disso, tá bom? É somente cães e gatos. Tá aí. Leilane, tá valendo já então? Tá, entrou em vigor no último dia 16, então é importante ressaltar as regras, né? Não pode levar qualquer tipo de animal, são só cães e gatos de pequeno porte. Então é bom sempre ficar atento ao tipo de animal que pode levar, ao peso. Dentro da caixa e com o certificado de vacinação em mãos. Exatamente. Os responsáveis por conferir se essas regras estão sendo cumpridas são os motoristas e cobradores dos ônibus. Mas a população também pode entrar em contato daí, caso não seja cumprida alguma dessas normas, com a empresa. O motorista pode negar o embarque, a pessoa vier com o gato no colo, o cachorro no colo, ele pode negar o embarque. Pode negar, se não estiver devidamente cumprindo as regras que a lei exige. Tá, joia. Isso aí. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Rodrigo, obrigado pela tua presença. Obrigado. Mais uma vez aqui. E na volta receberemos o jornalista Benedito Veloso, que foi colega aqui da Câmara, presidente da Academia, escritor, para conversar com a gente sobre um pouco da produção cultural, literária da nossa cidade. Não sai daí, voltamos já. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. Show de rock fica melhor com emoção, mas também com muita música e azaração. E se alguém conquistar o seu coração, não vacila. Camisinha tem que entrar em ação. Hashtag tem camisinha na festa. Você pode rever as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí em nosso site e canal no YouTube. Confira os projetos debatidos e votados pelos vereadores de nossa cidade. Acesse jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí e participe do Legislativo jacareiense. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. O Procon de Jacareí está disponível para atender você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br.
O Procon de Jacareí está localizado na rua Alfredo Schuring, número 300, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 16h30. Como a vacina age no organismo das pessoas? Quando a pessoa toma uma vacina para se prevenir de uma doença, os componentes dessa vacina fazem com que o sistema imunológico produza anticorpos que vão defender seu corpo. Dessa forma, se houver contato com pessoas doentes, contato com objetos contaminados e outras situações, os anticorpos irão destruir os agentes infecciosos e isso evitará o adoecimento ou o agravamento do caso. Mas essa proteção só é possível porque a pessoa foi vacinada. A vacinação é segura e é a melhor forma de se proteger. Ao contrário do que se ouve por aí, as vacinas não causam doenças e nem mesmo autismo. Vários estudos sérios foram realizados e os resultados demonstram que não existe relação entre a vacina e esse transtorno do desenvolvimento. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. A dengue é uma doença infecciosa aguda, causada por um vírus transmitido pelo Aedes aegypti. Qualquer local que possa juntar água limpa e parada é um foco do mosquito. Por isso, é comum que as epidemias de dengue ocorram no verão ou após períodos chuvosos. Se for guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo. Eu não consigo me lembrar do meu pai sem o cigarro na mão. Eu acordava de manhã com ele tossindo. E aí teve uma vez que ele escarrou sangue. As minhas irmãs levaram ele ao médico e aí constatou que ele tinha já um enfisema pulmonar bem avançado. O cigarro tirou de mim o meu amigo, tirou de mim meu pai, tirou de mim o meu chão, tirou a pessoa que eu me escorava. Tirou uma referência de vida minha. A presença, o carinho e os momentos calorosos na vida de muitas famílias se tornaram cinzas. O cigarro mata. Saiba como parar de fumar. Acesse inca.gov.br/Dia Mundial Sem Tabaco. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Neste segundo bloco está conosco o jornalista Benedito Veloso. Bom dia, Veloso. Bom dia, Elton. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Além de jornalista, imagina, além de jornalista, cronista, membro da Academia Jacariense de Letras, muita gente nem sabe que existe essa academia, né? Aqui... Eu estou tentando fazer o possível para que saiba. Você está na presidência agora, atualmente, é o presidente. Fala um pouquinho para a gente sobre, inclusive, a academia, então. Nós pegamos uma fase interessante, porque além da mudança que está tendo, no geral, tanto na comunicação, até como a maneira de ler, nós estamos dentro de uma campanha da cidade leitora. Isso me parece um tanto assim avançado pelas reuniões que a gente tem participado em outras cidades, e a academia se engajou nisso também. E a Votorantim com outro projeto, então nós fomos felizes nesse momento. E conseguimos que a classe médica abraçasse um outro aspecto da leitura, que é a parte de saúde. Hoje você pode prevenir o mal de Alzheimer, comprovadamente, com leitura. Então nós estamos numa fase muito boa e a academia está engajada nisso. E acho que com isso a gente começa realmente a aparecer, a divulgar. Quando a gente pensa no projeto, né, da Jacareí Cidade Leitora, não só estimular a leitura entre aqueles que já têm como hábito, mas eu imagino que o grande desafio é fazer com que novas gerações se engajem na leitura. A gente tem dados que mostram que as pessoas estão lendo cada vez menos, a dificuldade de interpretação de texto de alunos que saem do ensino médio atingindo aí números recordes. Como é que é o desafio para você que gosta de escrever, é um escritor, está numa academia de letras?
Como que você vê essa situação toda? Essa situação e esse desafio é para todos nós. Né? Nós temos que reaprender a escrever, reaprender a ler, reaprender a interpretar. Você vê hoje nas redes sociais, por exemplo, em que todo mundo se acha escritor, né? Quando você recebe um simples recado, muitas vezes esse recado está perguntando uma coisa que já está escrita na própria página e ela não lê, ela não fixa mais a leitura. A velocidade da leitura tira o interesse na interpretação ou o costume na interpretação de ler. Imagine então se você vai mais além quando você lê metáforas, por exemplo. Se a gente não leu direto, metáforas então já era. Então nós temos que trabalhar em cima disso para que a pessoa realmente pegue de novo o gosto pela leitura e veja o encanto que ela tem. Nós, no último congresso, festival literário que teve em Vinhedo, foi um dos mais, embora pequeno, foi um dos mais ilustrativos que nós tivemos. Eles estão relançando maneiras de poesia, Aldrávia chama, né? Que é uma coisa sensacional para você reduzir texto. Antes nós tínhamos, por exemplo, o haikai. O haikai é um bom treinamento para você ser sintético e escrever menos, dizendo mais. Agora me aparece essa Aldrávia, que é uma coisa muito mais eficaz, mais fácil de se fazer. Enfim, existem muitas experiências novas que nós temos que nos aproximar delas para poder repassar, porque a nossa função é essa, além de escritores, somos comunicadores. Né? Você falou do haikai, ao mesmo tempo tem o Twitter, que está numa plataforma digital, que lá tinha uns 140 caracteres, agora acho que até ampliou. Então, você também é uma forma de escrever... De escrever com lógica, outra plataforma. De você fechar o pensamento, né? Porque escrever pouco é fácil, agora comunicar com poucas palavras que é o difícil. Um dos grandes desafios, eu acho que hoje a comunicação ela vem muito mastigada, né, para as pessoas. A rede social, o acesso à internet, as pessoas, na verdade, às vezes nem leem, né, leem ali o começo da notícia e acham que já conseguiu interpretar. Então, o grande desafio de quem faz comunicação hoje é conseguir realmente atingir, de levar a informação nesse mundo hoje que está tudo digital, tudo rápido, né? Não, e tem um fantasma por trás de tudo isso. Antes, por exemplo, quando você via o Elton falando, ou você, né, as pessoas, olha, o Elton disse isso, você disse isso, né? Então, o comunicador era o centro. Hoje, como todo mundo se acha comunicador, ele quer que ele seja o centro da informação. Então, às vezes, ele te manda uma mensagem, escreve alguma coisa para que você leia. E se você se distancia e o que está acontecendo, cada um quer que a gente mesmo leia, cada um lê o seu texto só, né? Isso vai fazendo com que as pessoas se distanciem mais ainda. Por exemplo, eu quero que você leia o meu texto, mas você também quer que eu leia o seu. Veja isso nas redes sociais, você percebe nitidamente isso, né? Então, esse afastamento. Então, nós que somos profissionais do texto e da comunicação, eu acho que nós temos, num primeiro momento, de fazer isso. É o tal que Brasil que você quer para o futuro. Quando que a Rede Globo botaria no ar uma filmagem de telefone? Eu me lembro aqui na fundação da própria TV Câmara, a gente tinha equipamentos de primeira. E era tudo filtrado, tudo certinho, tudo gravado, tudo montado. Hoje você grava uma mensagem de telefone e publica essa mensagem de telefone. Tecnicamente isso é uma revolução. Agora, como é que fica? Aonde nós podemos chegar? Então eu acho que o nosso grande desafio é nós, num primeiro momento, satisfazermos isso para depois acertarmos a casa. Eu acho que nós estamos por aí. Nosso trabalho é bem maior, viu? Bem maior. E a literatura que está sendo produzida hoje no país, você acha que dá conta desse desafio? Ela tem que pensar, antes você escrevia, é o mesmo fenômeno, né? Antes era o livro pelo livro, que a gente gostava do cheiro do livro, tem gente que ainda fala isso, né? Eu gosto do livro por causa do cheiro, de pegar, tudo bem. Isso tem lá. Ou o jornal, né? O jornal, prazer de folhear o jornal. Grande e tal. Hoje não tem muito disso, a coisa já está mudando. Então nós temos que ver o parâmetro que nós vamos trabalhar com ele hoje qual é. A literatura é a mesma coisa. Se você vir reedições de livros antigos por editoras que pensam nisso, você vai ver que já dividem em capítulos curtos. Você já não tem aquela massa de texto que faz... Porque a pessoa não tem tempo de ler tudo aquilo. Então, eles dividem em textos curtos. A literatura está indo por esse caminho. Fora isso, tem a literatura
cultural que está voltando agora também, que é coisa já desde bastante antiga, mas que não pegou antes. E agora nós estamos trabalhando nisso, que é você dar um toque de cultura, de literatura numa notícia que você dá. Dependendo da notícia, claro, eu não estou aqui desmanchando as regras normais de jornalismo. Mas você pode dar uma informação usando metáforas, dando um toquezinho de opinião. Isso está já sempre... Tem um movimento que começou numa cidade mineira, numa cidade de Minas Gerais, Varginha, acho que é essa. Não, Juiz de Fora. Em Juiz de Fora começou esse movimento e está se alastrando. E é bastante interessante porque você retoma o prazer de escrever e espero que o leitor também retome o prazer da leitura. Né? Vou falar mais um pouquinho, eu sei que você tem um projeto aqui na cidade, em parceria com o Jornal da Cidade, que está nessa linha. A gente vai falar mais um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho, que vamos conferir agora as vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Jacareí, o PAT. Vamos lá, as vagas nesta segunda-feira. Vaga para auxiliar administrativo, é uma vaga de estágio. Temos também 5 vagas para auxiliar de limpeza para pessoa com deficiência, 2 vagas de motorista de táxi e 13 vagas para costureira. Olha aí as vagas de costureira. Semana passada também tinha vaga de costureira aqui no PAT. Vamos lá. O PAT fica no Atendimento Trabalhador, na Rua Barão de Jacareí, 839 no centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bom, o Prêmio Bem-TV de Jornalismo é um decreto do Legislativo do ano de 2011 que homenageia profissionais de jornalismo aqui da cidade. E neste ano, a sessão solene da Câmara Municipal recordou a memória de Jobanito, uma das figuras públicas mais conhecidas aqui de Jacareí. Todos o conheceram pelo nome Jobanito, assinatura que ganha forma com a junção de sílabas do seu nome, João Batista Denis Neto, que foi jornalista, cronista, advogado, juiz de paz e policial rodoviário. Homenageado de hoje na sessão solene Prêmio Bem-TV de Jornalismo, na Câmara Municipal. Jobanito nasceu em Jacareí e trabalhou como jornalista no Diário de Jacareí por cerca de 20 anos, atuando também em vários veículos de comunicação do município. No livro Pelas Ruas da Cidade, de 1996, Jobanito contou um pouco das histórias que viveu em Jacareí, sendo também um dos patronos na Academia Jacareiense de Letras. Jobanito faleceu em junho de 1998, mas até hoje é uma das figuras mais conhecidas da cidade. Seus familiares estiveram presentes durante a sessão para receberem o diploma de mérito destinado a Jobanito. Sua filha mais velha, Durcila Virgínia, de 71 anos, dividiu conosco seu sentimento. Extremamente feliz, extremamente emocionada. Não tenho palavras para dizer do meu contentamento. Só de saber que o meu pai não está esquecido já é uma alegria, uma felicidade para mim. E acredito que para todos os meus irmãos e para todos os jacarienses que amam essa terra. O Prêmio Bem-TV de Jornalismo é um decreto legislativo do ano de 2011, que tem como objetivo homenagear profissionais de jornalismo que se destacaram na cidade. Durante a sessão, o Poder Legislativo e familiares de Jobanito relembraram a memória do homenageado. Em primeiro lugar, uma pessoa extremamente honesta, extremamente bondosa, uma pessoa que, conhecendo outra, ela sempre se colocava no lugar do outro, ela queria saber do que o outro estava pensando. É um tipo da pessoa que eu tenho muita alegria de ter sido filha. Muito bem, voltamos. Estava aqui no bastidor, Veloso, estava contando a história do Jobanito. Conta pra gente aqui, você conheceu, trabalhou com ele. É uma figura muito legal. Ele conhecia muito a cidade e fazia literatura em cima disso, não escrevendo, falando. Ele, como contador de história, era fantástico. Fantástico. Além de escrever uma história oral. Eu chegava em casa, eu morava na frente da casa dele, ali na Praça José Maria de Abreu, e às vezes ele estava por ali, ficava conversando, eu ficava 2 horas conversando antes de entrar em casa. Para ouvir as histórias dele. Ele tinha muita história, tanto pessoal como da cidade, contava histórias fantásticas.
Eu acho que foi uma grande perda. E ele se soltou mais nessa fase final da vida dele, falando mais, que ele tinha aquele receio de falar as coisas, ele não era bem educado e tal, mas era muito bom. Ele realmente foi um dos prêmios que você acertaram em cheio, ele mereceu toda essa homenagem mesmo. E essa história, ele é um cronista, né, da cidade, assim, consegue... Sim. Você está com um projeto junto com o Diário de Jacareí, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é tentar resgatar um pouco esse espírito aí do Jobanito, dessa contação de histórias por meio do texto jornalístico, com um pouco de literatura também. Fala um pouco pra gente. Como eu te falei no início, a gente está numa fase interessante, porque está voltando o jornalismo cultural, né? Porque o jornalismo cultural até agora se restringia em dar notícias de shows, acontecimentos. Não é nada disso. O jornalismo cultural coloca arte também na notícia, dependendo da notícia, claro. Sem prejudicar a notícia, você coloca a arte nisso, né? Então a gente está tentando trabalhar nisso. E uma das formas da gente resgatar o leitor, dar para ele aquilo que ele gosta. E a gente sabe que as pessoas de Jacareí gostam muito das histórias da cidade. Os que me fizeram mais sucesso são as histórias que a gente falou do Mercadão, por exemplo, né? Da origem do mercado municipal, o que acontecia lá. Vai sair na próxima edição, vou dar para vocês em primeira mão, o costume que tinha das funerárias de Jacareí de colocar na frente o obituário, e as pessoas iam lá, faziam fila praticamente para saber quem era e se espalhavam pela cidade. Então, tem uma série de modismos que a gente acha interessante hoje, né? Porque era natural na época, mas... então nós quisemos resgatar isso dentro de uma linguagem boa. E estamos procurando caminhos. Eu acho que todos nós hoje que escrevemos estamos procurando caminhos para agradar o leitor. Porque a única maneira que você tem de realmente conquistar mais leitores é dando a ele aquilo que ele quer. Não adianta você impor nada. Você tem que ver o que ele quer, o que ele procura e fazer, né? Como que é o nome do projeto, Veloso? Estação Jacareí. Estação Jacareí. Estação por quê? Por causa do trem. O trem foi o centro vital de Jacareí numa certa época. O rapaz de 20, 25 anos, no máximo, que conseguia entrar na ferrovia, era disputadíssimo pelas meninas, porque era o casadoiro, né? Era o bom partido. Então, a cidade viveu muito tempo dependendo da ferrovia, até em 1950 e pouco, quando veio a Via Dutra, que acabou isso. O biscoito Jacareí, que colocou Jacareí conhecido nacionalmente por causa da venda do biscoito na estação. Que ele levava esse biscoito. Ele parava a locomotiva, desde aquela que parava na estação mais tempo para pôr água e tal, e o pessoal vendia o biscoito Jacareí. Então quem passava por Jacareí vindo de São Paulo, no Rio de Janeiro, era cobrado se tinha levado uma lata de biscoito ou um pacote de biscoito na época. Então foi a ferrovia, e a ferrovia em si tem muitas histórias. Por exemplo, o falecido recentemente, eu fui entrevistar uma vez o João Rosa. O João Rosa era socorrista da ferrovia, morava aqui em Jacareí, e aqui também era o centro disso. Por exemplo, acontecia um acidente na ferrovia, Jacareí juntava o pessoal e ia socorrer, e ele fazia parte disso. E ele contou a história, quantas vezes ele estava para sair, num sábado à noite, para uma festa, todo mundo já prontinho para sair, ouvia 3 apitos, que era o código deles, que vinha aqui do centro da estação, sinal de que tinha acidente na linha. Então ele tinha que largar tudo. E as histórias dos acidentes, o que acontecia, a coleta de chá de estrada, você sabe que o chá de erva cidreira chama chá de estrada, né? E a origem disso é porque eles plantavam ao longo da ferrovia, a erva cidreira para o mato não avançar nos trilhos, porque ela é muito compacta, então o mato não avança nos trilhos, então ficou o apelido de chá de estrada. Enfim, tem muito, muito bacana. Então a ferrovia nos deu essa ideia da estação, porque achamos nós que o trem, não temos um museu ferroviário em Jacareí, que é um absurdo. A história do trem em Jacareí tem muita coisa para ser contada. Estou vendo aí que você está contando muitas histórias, né? Você acha que esse caminho de aproximar o leitor do que eles viveram, do que os seus antepassados viveram, e o leitor se vê naquilo que você escreve, isso estimula mais a leitura? Estimula pelo seguinte, porque valoriza uma coisa que ele viveu e não dava um valor. Eu vivi o tempo que, por exemplo, no mercado municipal tinha o bebedouro de cavalo. Isso não era nada para ele, mas hoje ele vê que tem significado.
porque aquilo era o centro, era o posto de combustível dos cavalos, era lá. A vida que ele vivia antes é uma vida que realmente dura, tal, mas porém de uma outra maneira era boa, era gostosa, enfim. Todas essas coisas você pode trazer de volta. Agora, isso conquista o leitor, mas também dentro do caderno, em 4 páginas, nós temos 16 a 17 colaboradores em 4 páginas. Aí tem dica de livros, aí tem outras coisas que você vai levando o leitor para lá. A nossa tentativa, vamos ver se dá certo. Falou do trem, a TV Câmara Jacareí tem um programa, você que está nos assistindo, o Diego Romero fez uma matéria longa sobre o tempo do trem em Jacareí, procura lá no nosso canal do YouTube, tem imagens históricas, depoimentos. Eu não vi, assim, vou... E você falou isso, né, aqui na TV também, quando a gente conta histórias aqui do patrimônio, tanto material quanto imaterial da cidade, são as matérias que acabam repercutindo mais. Acho que as pessoas têm um apelo, não só para quem viveu, mas para quem tem curiosidade sobre fatos que já passaram. Né? O chique da época era você ir no Mercadão de charrete. Você ia de charrete e trazia as coisas e falava, poxa, sabe, isso, você tem um romantismo nisso, romantismo literário pelo menos, né? E se você trabalhar isso bem, com uma linguagem gostosa, isso pega. Eu acho muito que nós temos essa riqueza e não podemos deixar. As pessoas, a Tele Rodrigues, por exemplo, eu já vi entrevista dela aqui com vocês. A Tele recebia todo mundo aqui, do mundo artístico do Rio de Janeiro e de São Paulo aqui. Quando ela foi diretora artística do Trianon, por exemplo, veio Roberto Carlos, Silvio Santos, me parece, um monte de gente. E nós temos lá na casa da Tele, porque o pessoal o Mazzaropi não saía da casa dela aqui no Lago do Riachuelo, o circo do Mazzaropi era montado ali, e em frente à casa da Tele. O Mazzaropi ia tomar café, emprestava cadeira, sabe, é público, é uma história. Nós somos a cidade da história pronta. Como tem o país da piada pronta, nós temos a cidade da história gostosa pronta. E o Mazzaropi era cara de pau, chegava lá, tem café aí pra gente tomar. Olha, a gente vê isso, né? Agora é só saber passar, né? Que é complicado. Muita história para contar aqui, né? A gente vai fazer um intervalinho na nossa conversa, porque a Câmara Municipal de Jacareí foi palco para a 3ª audiência pública para apresentação do novo brasão aqui da cidade. Acompanhe. Cerca de meia dúzia de pessoas compareceram ao plenário da Câmara Municipal de Jacareí para mais uma audiência pública para apresentação e discussão do projeto de mudança no brasão da cidade. Na ocasião, integrantes da comissão de estudos explicaram os conceitos dos 3 modelos. O historiador Benedito Sérgio Lencioni reiterou que o brasão representa todo um contexto cultural da cidade e, por isso, defende algumas mudanças. O brasão é um símbolo do município, como a bandeira, como o hino. Né? Então, eu defendo até agora que se façam as alterações mínimas que forem necessárias, mantendo o seu padrão do brasão atual. Opinião que é compartilhada pela presidente da Câmara, Lucimar Ponciano. Notoriamente, é preciso ser feito a revisão do símbolo cívico, que é o brasão de arma da cidade de Jacareí. Tem vários equívocos, né? O principal é que ainda nós estamos levando os símbolos para as escolas, para a cidade toda, nos eventos. É que nós ainda somos uma vila. E uma cidade com 366 anos, quase 230 mil habitantes, não pode ser considerada dessa forma. Heraldista e um dos membros da comissão do novo brasão, Nicolas da Silva faz um convite aos munícipes para que eles participem ativamente deste processo e opinem também, até porque o brasão representa a identidade de Jacareí. A gente ainda está se reunindo, né? Vai ter uma reunião em outubro, mas a população pode procurar a Câmara Municipal de Jacareí, conversar com a Salege, com a Lucimar, exatamente para dar suas opiniões. Afinal, o brasão ele é construído pela sociedade, né? Por Jacareí, então todo mundo tem que participar. Se acha necessário participar, sim. Mas é importante ressaltar, né? Que cada cidadão tome consciência do porquê que a gente está mudando, né? Dos equívocos que tem aqui presente, né? Tá aí. Bom, a comissão segue trabalhando nas propostas, agora incorporando os debates das 3 audiências públicas realizadas
Então ainda há uma discussão do brasão. Chegou a participar, Veloso, dessa discussão? Sim, eu pertenço ao grupo da... Está em uma dos grupos lá. Dos grupos pela academia. Realmente o que me chama a atenção é que, acho que foi o professor Lencioni conversando com o Dom Galdino, que é o Heráldio, ele falou, tudo bem, mas dentro das regras da heráldica, o brasão está errado. Por exemplo, o 3 torres em cima, vila, deveria ser 5. Então é só corrigir. Eu acho que pelo menos corrigir o errado tem que ser feito, porque você não pode ensinar para alguém uma coisa errada. Porque o símbolo só vale como tal quando está dentro das normas corretas, né? Agora, de acrescentar outras coisas, realmente é uma discussão longa, e já não sei. Mas o que está, se for mantido, tem que ter algumas correções. Veloso, essa questão dos símbolos, né, dessas coisas imateriais, elas acabam não tendo o valor, as pessoas não conseguem ver, às vezes, um sentido prático, objetivo, mas são coisas importantes. Eu vi um texto teu que você publicou, você é escritor, mas também está lá na rede social, né, nessa nova plataforma, falando do desfile do 7 de setembro, que você foi lá desfilar, e aí você lembrou de outros tempos, falou até que faltaram as moçoilas lá para você conversar. Como é que é essa relação da história, né, com essa memória que é viva, a memória viva que se faz presente na nossa cidade? Nós temos vários símbolos. Por exemplo, o símbolo de hoje, eu imagino que seja amanhã uma moça segurando um celular, porque a figura da mulher hoje mudou de algumas mulheres, está sempre com o celular na mão, né? Então, o símbolo, ele serve para nos transportar, para levar uma determinada imagem, né? Então, no tempo do 7 de setembro, para mim, a gente não desfilava na rua. Eu morava no bairro da Vila Mariana, um pouco depois de Vila Mariana, São Judas, né? E todo mundo ia para o centro, no Pacaembu, que tinha não só desfile no Pacaembu, como também representação de ginástica coletiva. Todo mundo ficava fazendo desenhos com ginástica. Então, mas, na verdade, era uma farra, porque a gente ia de ônibus de graça, e as meninas, ia todo mundo. Então, foi uma fase muito bonita da parte quando eu estava no ginásio. Eu me lembrei disso. Me convidaram pela academia para participar de um grupo que está na cidade eleitora e ia desfilar no 7 de setembro. Então, 50 anos depois, eu me vi desfilando na avenida, no 7 de setembro, sem as meninas, claro, mas tudo bem. Sem aquele... Mas é isso. Chamava footing, né? Footing. O pessoal ficar ali andando, da praça. Agora, então, quanto ao símbolo, faça uma experiência um dia que você estiver na frente de uma multidão e pegue um lenço, ninguém mais usa lenço, mas um papel sulfite, e fala assim, gente, essa aqui é a bandeira do Corinthians, vamos aplaudir, uma folha branca. Metade vai aplaudir, metade vai vaiar, e aí você faz com... Então, o que aconteceu? Aquela folha branca, naquele momento, representou o time de cada um. A bandeira nada mais é que isso. A bandeira, o símbolo, o brasão, é um símbolo visual da sua pátria, da sua cidade e tudo mais. E agora tem algumas restrições, e nesse ponto eu acho que a atual administração, infelizmente, peca de não trabalhar em cima dessa parte do cerimonial. Porque o cerimonial vê essas coisas não com frescura, mas com autenticidade. Entendeu? A representação é muito importante que você tenha. Você veja alguma coisa, você lembra de Jacareí, como era o biscoito antigamente, né? Outra coisa que não conseguiram aproveitar. Então, é preciso trabalhar um símbolo, porque nós vivemos de símbolos. Eu agora aqui não poderia ter vindo de pijama, eu tenho que vir vestido. Pouco mais atrás eu teria que vir de gravata, né? Por quê? Porque é uma símbolo, é a maneira de se apresentar. Então, nada mais justo que a cidade também represente. Agora, tem uns exageros, por exemplo, a bandeira de Jacareí, você não tem que tirar o chapéu para a bandeira de Jacareí nem nada. Únicos símbolos que nós temos oficiais são os 4 símbolos que nós temos, e a bandeira nacional é uma delas, né? Agora, o brasão da República, o brasão de Jacareí, eu acho que deve ser, pelo menos, para fechar o assunto, pelo menos ensinado de maneira correta. Só isso, não precisa tanta celeuma como está sendo feito. Se o público achar que deve acrescentar mais coisas, tudo bem. Mas corrigir eu acho importante. É jóia. Veloso, quero agradecer a tua presença aqui. Pedir para você dar um recado um pouquinho sobre... nosso tempo está estourando, mas é um convite aí para as pessoas participarem lá da associação, da Academia de Jacareí, Academia Jacariense de Letras. Como é que está aberto? Vocês fazem eventos abertos, as pessoas podem se informar.
Nós tínhamos eventos a todo final do mês, nós tínhamos um evento aberto ao público. Mas como tem agora a campanha da Cidade Eleitora, e nós estamos engajados nela, nós estamos, pelo menos até o final de outubro, quando me parece que termina a campanha, né? Nós estamos, para não ficar duas pessoas fazendo duas coisas e uma fazendo pior que a outra, que seria o nosso caso. Então, mas eu acho que as pessoas deveriam aproveitar, porque a leitura não só estimula você a aprender as coisas, como a apreender as coisas, ou seja, você conseguir formar símbolos corretos que possam guiar você nos momentos mais difíceis. Teve uma reunião agora, na semana passada, aqui em Jacareí, na própria biblioteca, como parte disso, você é de arrepiar, depois não há tempo para explicar agora, mas o que acontece de coisas ruins na cidade que poderiam ser evitadas com jovens, por exemplo. É uma coisa assustadora. Então, nós devemos, através da leitura, através da informação, através de entender, ler menos, leia menos, mas entenda o pouco que lê, para treinar o cérebro, inclusive para você poder se preservar contra o mal de Alzheimer. Eu, por exemplo, já estou chegando na fase de tomar bastantes cuidados, eu estou fazendo o que eu posso. Mas é importante, porque depois que você se perde nesse campo, as coisas são desastrosas. Leia, participe, procure se informar, primeiro com a Secretaria da Educação, com a nossa biblioteca, que está com... A biblioteca acaba de receber agora, se não me engano, 20 mil livros no total, e tem um acervo melhorado, vai fazer campanhas, vai fazer trabalhos para chamar leitores, crianças. Nós vamos fazer o clubinho da leitura no Parque dos Eucaliptos, por exemplo, para levar as crianças para incentivar a ler, para que elas nos fins de semana, no domingo, leiam, contem historinhas. Tem também o Clube da Leitura, em outros lugares está sendo feito pela própria Secretaria da Educação. Nos bairros, as coisas estão fervendo nesse ponto. E leitura é uma coisa que você tem desde a bula de remédio, que a gente não lê e seria interessante que lesse, até um tratado de filosofia. Quer dizer, a leitura ela está por toda parte. Talvez por isso que a gente não dê tanto valor, né? Como você disse agora há pouco, mais tarde você vai falar, puxa, eu li isso num livro e nem pratiquei, eu já ouvi falar, entendeu? Eu acho que nós devemos todos, pelo bem da cidade, que é o nosso bem, principalmente por aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos, ou pelas gerações futuras, nós devemos nos empenhar nessa parte. É a única maneira de sair da crise, eu acho. Obrigada, Veloso. Além de conhecimento, também ajuda a melhorar a qualidade de vida, então, né? Com certeza. Obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Jacareí. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Obrigada. Bom, a gente fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso trabalho através do site jacareí.sp.leg.br. Lembrando que lá você também encontra os links para as nossas redes sociais, do Facebook e também do Instagram. Lá você acompanha todas as nossas reportagens, você acompanha fotos também aqui dos nossos programas e pode ficar ligado aí então em tudo que acontece aqui da TV Câmara nas redes sociais. E daqui a pouquinho, ao meio-dia e também às 11 da noite, temos as reprises do Bom Dia Jacareí. Sintonize 61.4 e nos acompanhe também pelo YouTube. Lá você consegue assistir a TV Câmara ao vivo e também conferir aí toda a programação da TV Câmara Jacareí, a sua TV pública da cidade. Voltamos amanhã, a partir das 9 da manhã. Obrigado pela sua audiência. Até lá.